Bem-vindos todos, bem-vindos a Charlas com Juan. Esse é um episódio um pouco diferente aos que temos geralmente, porque temos os convidados muito especiais. Hoje em dia, hoje temos para vocês tradução simultânea e tradução simultânea do português ao espanhol para todos os que estão chegando. Se vocês querem escutar em espanhol, na parte de baixo embaixo da tela, vocês vão ver um ícone que vocês podem escolher escutar em espanhol ou em português para poder escutar a apresentação em português. Hoje, esse é um programa muito especial, estamos emocionados nós queremos fazer já há muito tempo e vamos falar do tema do incidente de Goiânia. Esse incidente é um incidente, talvez um dos mais importantes na história do tema radiológico nuclear, a parte dos incidentes nucleares do mundo, mas é um incidente que trouxe inumeráveis lições à indústria. Hoje em dia temos o privilégio de ter a dois incríveis convidados para falar desse tema. Hoje está conosco Walter Mendes Ferreira, quem hoje em dia é coordenador do Centro Regional da região Centro-Oeste da Comissão Nacional de Energia Nuclear Brasileira. E temos conosco Rômulo de Castro Souza, que é o chefe do escritório jurídico da Comissão Nacional de Energia Nuclear no Brasil. Rômulo, Walter, bem-vindos a Charlas com Juan. Obrigado por estar conosco. Muito emocionado de ter essa reunião com vocês, estar falando com vocês. Eu vou dar uns minutos a vocês para que possam se apresentar e para que nosso público conheça vocês, por favor. Conte ao nosso público um pouco de cada um de vocês, onde nasceram, onde estudaram, como chegaram a estar onde estão nessa área tão interessante do trabalho. Vamos começar com você, Rômulo. Rômulo. Bom, primeiramente, boa noite. Aqui no Brasil a gente está com 2 horas a mais, né, de diferença, então aqui já é noite, mas boa tarde para vocês. Não posso iniciar essa fala sem antes agradecer pelo convite, que me deixou extremamente honrado, né, ainda mais aqui na presença de um grande amigo que é o Walter, né, uma pessoa que é realmente a Bíblia sobre o acidente radiológico de Goiânia. Eu aprendo com o Walter todos os dias e estar do lado dele aqui realmente é um motivo de muita honra. E eu tenho certeza que nós vamos aqui ter uma conversa bem interessante e é um assunto palpitante, né? Um assunto bastante interessante. Foi um acidente extremamente relevante, né, no mundo. Então, temos sim coisas para conversar e para replicar, enfim, trocar ideias. E sobre mim, eu sou bacharel em Direito por formação, né? Estudei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, estudei Direito, né? E depois fiz duas especializações, uma em Direito Constitucional e outra em Direito Público. E desde 2008 eu sou procurador federal junto à Comissão Nacional de Energia Nuclear, e desde então eu venho me especializando na área nuclear, né, a partir de cursos, treinamentos de todos os tipos que são oferecidos pela Agência Internacional de Energia Atômica e pela Agência de Energia Nuclear, né, da OCDE. E assim, hoje eu venho sendo convidado como expert legal para participar de grupos de trabalho na NEA, né, a Agência de Energia Nuclear da OCDE,
venho sendo convidado para participar também de eventos e missões da própria Agência Internacional de Energia Atômica, o que para mim assim é motivo de muito orgulho, porque é um campo tão específico, né? É um nicho tão apertado, né? E realmente conseguir ingressar nesse setor, na área jurídica, que é menor ainda, né? Quando a gente pega o universo nuclear, já não é algo tão grande, né? E a área jurídica desse universo nuclear é menor ainda. Então, eu tenho a honra e o prazer de estar junto, sim, de grandes advogados, né? De grandes especialistas em direito nuclear pelo mundo, né? Estados Unidos, França, Alemanha. Então, assim, é uma coisa que muito me orgulha. E sou flamenguista de coração, torcedor do Flamengo. Fabuloso, fabuloso, Rómulo, gracias. Bem, obrigada, Rômulo. Yo también me fascina, increíble. Eu também adoro. Incrível. Eh, Walter, Walter, cuéntanos un poquito de ti. conta um pouquinho de você. Sim, sim. Muito obrigado pelo convite, Juan. Lamento muito a Rosita não estar, é uma grande amiga. As pessoas de Colômbia são pessoas que eu tenho um carinho muito grande. Atuei como perito na América Latina e Caribe durante muitos anos, especificamente na área de rejeito e principalmente na área de emergência. Na época de Rosita, e alguns amigos mais que de Colômbia, há tempo, muito tempo que eu não, conhe- que eu não tenho esse contato com vocês mais. Eu retornei a Goiânia agora após ter 4 anos e meio, depois de morar 25 anos no Rio de Janeiro, né? Por alguma recomendação da direção da Comissão Nacional de Energia Nuclear, eu voltei a Goiânia para justamente participar, junto com a Procuradoria Jurídica, de ações de demanda jurídica para dar um subsídio técnico para a Procuradoria. Então, o Rômulo é um grande amigo, a gente já está atuando há muito tempo junto, né? E essa é uma área que a gente pode transmitir ao mundo a experiência nossa toda. E agradeço pelo convite a todos aí, né? Uma boa tarde a todos aí, boa noite ao Rômulo, meu amigo aí. Eu sou físico, sou bacharel em físico, né? Eu sou oriundo da maestria, do mestrado da maestria do Instituto Militar de Engenharia, no Rio de Janeiro, né? Fui chefe da emergência junto com o Raul dos Santos, né? Depois coordenador de rejeitos, da área da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Fui pós-graduação também pela Agência Internacional de Energia Atômica, na cidade de Buenos Aires, e, e desde o acidente de Goiânia, quando eu comecei, que eu identifiquei o acidente de Goiânia, não me deixaram mais sem falar sobre Goiânia, né? Eu já tenho falado sobre Goiânia para o mundo todo e esse acidente é um acidente de referência e é muito importante aqui. Muito obrigado pelo convite, Juan, e me encontro à disposição de vocês. Pues, Walter, es todo Walter, un é honor uma honra que estés con nosotros que hoy, você esteja conosco que te hayas hoje dado este e que tiempo para você poder tenha aprender dado esse tempo para de ese poder aprender incidente, desse incidente, de las aprender de experiencias você, que han das vivido. experiências que vocês Empecemos viveram. contigo. Vamos começar com Tengo você. entendido que Eu tú tenho fuiste la entendido que primera você persona foi a primeira que pessoa realizó las que mediciones en realizou Goiânia as y medições esas em Goiânia. mediciones E essas pues te medições llevaron a ti a pensar levaram a que você a había una pensar que contaminación. havia uma contaminação. ¿Qué pasó? Que Cuéntalo de tu propia aconteceu? voz, cuéntanos Conta cómo com fue ese sua proceso, qué voz, pasó, você mesmo, qué que, material como foi esse processo, o reactivo que estaba aconteceu, qual involucrado, material reativo cómo estava se inicia todo este tema envolvido, de la como inicia emergencia. todo esse Cuéntanos un tema da poquito. emergência. Conta um pouquinho. Bom, Juan, Bem, eu sou uma pessoa que, como diz, por casualidade, estava passando por Goiânia. Eu já morei em Goiânia, né? A família da minha esposa é, é de Goiânia, tudo. Casualmente eu estava em Goiânia. Eu já tinha feito algum trabalho nessa área de radiações ionizantes para a Secretaria do Meio Ambiente aqui do estado. E por com a casualidade, eu vim a Goiânia eu estava em Goiânia, que era um aniversário do meu pai, estava por aqui. E no dia 29 de setembro de 1987, um amigo, um grande amigo, que era um diretor da área de meio ambiente, que me contactou casualmente, né? Me ligou na casa da minha sogra e até uma charla, né?
que aqui em Brasil dizemos que as coisas ruins são las sogras, né? Las suegras. Então, quando ele me disse que estava numa reunião social e havia sido discutido, um médico havia informado para ele que ele tinha no hospital internado 11 pessoas com alguns sintomas que ele não conseguia diagnosticar, que eram vômito, febre, diarreia, perda de cabelo, epilação, né? E ele não sabia do que se tratava. Esse hospital, Juan, é um hospital de referência em doenças tropical. E ele não conseguia identificar que tipo de doença tropical que essas pessoas tinham. E me perguntou se nessa reunião social alguém levantou a hipótese que se poderia ser radiação. E aí ele resolveu me consultar, por acaso, né? E eu disse para ele, a primeira afirmação que eu disse a ele é que Goiás não teria material radioativo para ter um acidente para ter um acidente desse porte. Que os sintomas que essas pessoas estavam sentindo eram sintomas de síndrome aguda de radiação. E Goiás não teria material radioativo para isso. E ele me perguntou se eu poderia checar um material que estava em uma oficina sanitária daqui, era um tipo de um cilindro metálico, né, que estava em cima de uma cadeira, de uma sija, né, e que essas Sim. pessoas que levaram lá diziam que eram responsáveis, que estavam intoxicando as famílias delas. Eu disse que não teria nenhum problema em efetuar alguma medida para verificar se o material radioativo, mas eu não tinha nenhum detetor. Eu estava de férias por aqui, de vacações. Se ele conseguisse algum instrumento, um detetor de radiação, eu faria as medidas para ele. E aqui em Goiás, na época, havia uma oficina da Indústrias Nucleares no Brasil. E fomos até essa oficina e solicitamos um detetor específico. Eles tinham praticamente um detetor, um cintilador. Não é um detetor específico, medida de dose, mas é muito sensível e isso era o suficiente para fazer uma medida preliminar. E eu fiz emprestar um detetor para esses, eram dois veterinários que receberam esse cilindro, né, 2 dias antes. E quando eu cheguei a aproximadamente a 70 metros mais ou menos da oficina, eu verifiquei que o detetor ele estava saturando uma medida. Isso significava, em termos técnicos, Juan, ou eu estava com o detetor ruim, ou eu estava na presença de um campo de radiação muito intensa. Eu achei que eu fiz a opção pela segunda, pela primeira, que eu achei que o detetor estava com defeito. E voltei à oficina novamente e solicitei do chefe da oficina um novo detetor. Eu fiz o teste com uma fonte e verifiquei que o novo detetor estava funcionando normalmente. Quando eu voltei à oficina, Juan, havia um caminhão de um corpo de bombeiro que já ia jogar esse cilindro que estava dentro de um saco plástico em um rio que abastece Goiânia, Capimpuba. É o Rio Capimpuba. E fiz a medida e verifiquei que realmente era um material radioativo, mas eu não sabia quantificar qual era a dose. E aí começou toda a parte de convencer a esses bombeiros que esse cilindro não podia ser deixado, ser jogado ao rio. Solicitei a direção ao superintendente dessa oficina que fosse evacuado imediatamente todos até a identificação de o que seria esse material. Bom, a primeira providência foi conversar com esses dois veterinários que receberam esse cilindro 2 dias antes. E eles me informaram que uma senhora e um rapaz que trabalhava com ela é que havia levado esse material até a vigilância sanitária. E eu perguntei se eles haviam deixado o endereço para que fosse até essa casa dessas pessoas. Ele disse que sim. Casualmente, né? Casualmente eles tinham anotado o endereço dessa senhora, né? Que é a esposa do dono de pessoa envolvida nesse acidente. E fui até a residência dessa senhora
e verifiquei que em toda a parte próxima à casa dela, que era um ferro velho, né, um basureiro, né, estava todo contaminado. E eu perguntei a duas pessoas que estavam, quem havia levado esse material lá. E ele disse o seguinte, que o dono do ferro velho, é o dueño do chatareiro, né, havia comprado de duas pessoas esse material. E eu perguntei a ele de onde eles haviam tirado esse material, se ele sabia. Ele disse que era do Instituto de Radiologia. Como eu conhecia o Instituto Goiano de Radioterapia, essa clínica, onde tinha tanto uma fonte de cobalto como uma de césio, eu perguntei para ele se por acaso não era o Instituto Goiano de Radioterapia. Ele disse exatamente, foi de lá que eles tiraram isso. E ali eu tive a primeira consciência, como eu conhecia os médicos da clínica e o próprio físico também, ali comecei a ter consciência, Juan, que eu estava diante de uma fonte, que a fonte de césio deles havia sido violada. E eu fui até um outro hospital, onde esses três médicos trabalham também, junto com o físico. E perguntei a um dos médicos chefes o que havia acontecido com a clínica deles. E eles me disseram que havia sido desativado a clínica, havia levado a fonte de cobalto, de terapia de cobalto, para uma nova clínica que havia sido aprovado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear para recebê-la e deixado a fonte de césio no mesmo local, porque já era um local aprovado. Eu disse a ele, provavelmente roubaram sua fonte de césio. O que ele me disse na realidade é o seguinte, isso é impossível, Walter. Vamos à clínica. E nós fomos à clínica. Na clínica, eu verifiquei que praticamente toda a monitoração que eu efetuei, não havia sinal de nenhuma dose de radiação acima do limite normal do background. Ou seja, e comprovava por ali que a fonte havia sido retirada do local e sido violado em outro local, fora da clínica. E me perguntaron o Pero el seguinte, médico, perdón, no, pero el médico no sabía en ese momento. Tú le preguntaste y como? él pensó que se la habían robado. Tú le dijiste de pronto se la robaron y él dijo, no, eso es imposible. O sea, que él no Sim, sabía que Ele había falou: sido não, isso é robada. No, no sabía. impossível. Ele não não sabia. sabia, não sabia. Ele disse, Walter, isso é impossível de passar. Eu falei, bueno, vamos à clínica. Voltamos à clínica, fizemos a monitoração e ali verificamos realmente que a fonte de césio não estava. Esse local era um local onde los ticos à la noite utilizavam drogas por aí e dormia por ali e não havia nenhuma, a parte de seguridade física da clínica não havia, estava toda. Inclusive, a porta aqui da sala de radioterapia da fonte de célula, nós nunca conseguimos encontrar essa porta, nunca. Bom, o que fazer? E eu disse a ele, olha, eu não sou funcionário da Comissão Nacional de Energia Nuclear, mas eu tinha todo um contato com o Instituto de Pesquisa Energética Nuclear de São Paulo, que era onde eu tinha feito curso, trabalho, e tinha colegas lá, e conhecia. Os dois veterinários disseram, qual é o procedimento a ser feito? Eu disse a ele que deveria ir ao governo do estado de Goiás, alguém da autoridade, a Secretaria de Saúde, para avisar, para comunicar à Comissão Nacional de Energia Nuclear que a gente estava diante de um acidente, e um acidente sério. E ali, eu perguntei ao médico também, a um dos médicos que me acompanhou, se ele tinha algum catálogo dessa fonte. Porque nesse momento, Juan, ele não me sabia informar qual era a atividade dessa fonte, ele não sabia, eu não tinha nenhuma informação técnica dessa fonte, né? Nós fomos até o secretário de saúde, e quando nós chegamos ao secretário de saúde, foi a primeira assim, experiência que a gente transmite para todo mundo, é o seguinte, já havia um grande número de jornalistas, porque na oficina onde estava o cilindro, que havia sido isolado, começou a ser frequentado por jornalista. E ali, a primeira informação que se tinha, é que aquilo era um vazamento de gás e estava isolado, e não era, né? Bom, me perguntaram se eu poderia ligar para a comissão, eu tinha um contato em São Paulo, eu liguei para um amigo, esse amigo disse não é aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro,
e me deu o telefone da diretoria de instalações nucleares, que hoje, na realidade, é a diretoria de radioproteção e segurança nuclear da comissão. E falei com o doutor José Júlio Rosenthal, que era uma das pessoas referência também na América Latina, tudo, uma pessoa muito experiente, e perguntei, e relatei para ele o que que tinha, o que que estava acontecendo. E ele me disse o seguinte: você é muito jovem, conversa com os médicos, isso é impossível de acontecer. Eu disse para ele: olha, eu estou com os médicos aqui dentro de uma sala com o secretário de saúde e a fonte já foi violada. Eu acho melhor já iniciar o procedimento de emergência. E ali começou. Qual foi o primeiro procedimento? Nós somos o governador da província, né? Doutor Henrique Santino, que era um médico radiologista, e nós fomos fazer, junto com o secretário de saúde, ali foi tomada a decisão que um antigo estádio de futebol situado no centro da cidade de Goiânia seria feito como para abrigar as pessoas possivelmente contaminadas. E ali começou todo o procedimento, junto com o secretário de saúde, junto com a polícia militar, de recolher essas pessoas. As primeiras pessoas que fomos foi no Ferro Velho 1, no Basureiro 1. Foi essa pessoa, nós retiramos ali o dono do Ferro Velho. Ele era uma pessoa muito complicada, porque ele tinha um problema de alcoolismo e com duas pessoas que trabalhavam com ele que estavam extremamente contaminadas. Essas duas pessoas eram dois jovens e que foram relatados, e essas pessoas faleceram. Edmilson e Israel faleceram no acidente. Posteriormente, nós fomos ao Ferro Velho 2, ao Basureiro 2, onde vivia essa criança de 6 anos, que faleceu também. Nós retiramos essas pessoas foram conduzidas em ônibus ticos da Polícia Militar, foram utilizado plástico para ser todo o sistema de proteção de bancos, de piso, dos ônibus todos, né? E nós levamos para o Estádio Olímpico. Nessa primeira noite, eu retirei 26 pessoas contaminadas. E à meia-noite, o doutor Pero José una Júlio pregunta, Rosenthal. Walter, perdóname, te interrumpo. Desculpa, ¿Tú vou te diste interromper. cuenta Você con los notou relatos de estas dos os personas depoimentos dessas que duas fallecieron, pessoas que ustedes se faleceram, dieron cuenta que vocês de los notaram detalles de dos cómo detalhes de había como sido tinha violada la fuente en sido ese momento? violada ¿Se a dieron fonte? cuenta Nesse de cómo momento había foi sido que violada? vocês notaram como Sí. tinha sido violada essa fonte? Juan, no Ferro Velho 1, nós começamos a perguntar para as pessoas o seguinte: quem mais havia envolvido? Apesar de toda a tragédia, o dono do Ferro Velho, quando recebeu esse cilindro, ele verificou que uma parte dele tinha tinha um orifício que continha uma luz azul. Ele colocou isso sobre o Ujú. quarto. E ele achava que aquilo tinha algum valor comercial. Então ele resolveu fazer a retenção desse cilindro e chamar só a família, ficar entre a família. E toda a família começou a receber uma parte desse material radioativo, né? Inclusive o irmão dele, que era o pai dessa tica que faleceu, da Leide, né? Recebeu uma parte, colocou na parte do bolso e levou para outra casa. E colocou sobre a mesa uma pequena porção desse material radioativo, e era muito pouco, né? Eram 19 gramas de cloruro de césio, né? E essa tica, como a mesa estava suja, comeu com um pedaço de pão e se contaminou todo. Essa criança era uma fonte ambulante. Era uma fonte. Nesse momento, o físico do Instituto já havia chegado com um detetor de medidor de dose. A gente não conseguia fazer a medida de dose dela, porque era tão alta a dose dela, ela era uma pessoa contaminada internamente, que a gente não conseguia fazer a medida. Mas a facilidade de identificar essas pessoas é que ficaram entre famílias, eles achavam que aquilo tinha algum valor comercial. Tá certo? Então, eles achavam assim, somente a família que ia participar disso. E realmente foi. Grande parte das pessoas contaminadas, das pessoas que foram altamente contaminadas, eram pessoas de uma mesma família, tá certo? O que ocorreu na realidade? Quando a comissão chegou, nós fizemos a primeira avaliação com o doutor José Júlio Rosenthal e ele mais dois técnicos do Instituto de São Paulo,
e nós fizemos as primeiras medidas na vigilância sanitária, onde estava o cilindro, e a gente verificou que as doses eram muito elevadas. Por volta de umas 3 horas da manhã do dia 30, nós resolvemos que deveria ser blindada essa fonte para iniciar os trabalhos ali. E essa fonte, praticamente, ela dava uma dose próxima, medidos com um teletecto em torno de 10 sievert hora. E era uma taxa de dose muito elevada. E a partir desse momento, no outra parte da manhã, toda a Comissão Nacional de Energia Nuclear, principalmente os médicos, chegaram de manhã e começaram a fazer a triagem dos pacientes que estavam em barracas no Estádio Olímpico e foi decidido que um dos hospitais de referência aqui de Goiânia seria uma ala toda do hospital, o terceiro piso seria dedicado para armazenar, para alojar esses pacientes, e algumas pessoas, seis pessoas estavam muito mal, foram transportados para o Rio de Janeiro pela Força Aérea Brasileira, para o Hospital Naval Marcelo Dias, que é o hospital de referência. A partir desse momento, a comissão, com todos os seus grupos, passaram a iniciar o trabalho. Esse foi o momento inicial, que foi a minha parte, né? Claro, nesse meio tempo aí tem muita coisa que se passa, mas aí começou o acidente de Goiânia. Al final, Ao el final, que retiró el o que retirou o de la cilindro máquina fue da uno de los máquina muchachos de la foi um dos chatarrería, meninos que fue la cuenta de la do chatarrería, Ferro fue uno de Velho, los uma das muertos. pessoas que Foram dois, estavam ali. Foram dois ticos da Rua 57 que retiraram esse material da clínica, que trabalhava com chatarra, né, e levaram para a Rua 57. Na realidade, isso ocorreu no dia 13 de setembro de 1987, o Juan. Essas pessoas levaram para casa em um carrito próprio o cabeçal da fonte de césio. E no dia 13 e 14, como trabalhava com plomo, essa coisa toda, começaram a ser desmantelamento desse material. Esse material estava no fundo da casa na realidade, o que eles chegaram, quando romperam a blindagem da fonte de césio, chegaram ao cilindro, e do cilindro começaram a verificar que tinha uma abertura esse material, e começaram a verificar que tinha algum material dentro. Foi quando uma parte caiu no pé de um deles, né? Essa chama Wagner, essa pessoa perdeu o pé e recebeu uma dose muito alta, o outro também recebeu uma dose muito alta, o Roberto, mas acabou sendo amputado um braço, ele sobreviveu por acaso, e essas duas pessoas que levaram o cilindro até o basureiro 1 para vender ao dono do Ferro Velho. Una de las Uma preguntas das que perguntas se hace que uno a gente se este faz relato nesse increíble que depoimento haces es incrível que você faz é cómo como pueden ir dos podem muchachos de una ir chatarrería dois a jovens una de uma clínica, a un Ferro centro de Velho, a salud uma y clínica, um centro de retirar saúde e una fuente retirar para uma llevarla fonte, não é mesmo? Para a levar una chatarrería. a um Entonces, ferro para ti, velho. Rómulo, Para você, un poco Rômulo, esta pregunta um pouco es, essa pergunta é, en teoría, lo que parece es em que teoria, o que esta parece é que unidad se cerró essa sin unidade hacer un se reporte a la autoridad encerrou sem fazer um regulatoria relatório sobre à este autoridade cierre regulatória sobre esse eh, fechamento, que, que estaba contenido en la que licencia, que debería hacerse. estava, Si deveria se ter hace sin esta uma licença para identificación, fazer, se faz ¿quiénes sem son los nenhuma responsables identificação, quem são os jurídicos en este responsáveis tema de que jurídicos nesse hayan tema, dos personas y que se havia lleven la duas fonte? pessoas que tiram uma fonte, levam uma fonte com eles. Eu hablo? Habla Bueno, Rómulo. Rómulo, ah, Rómulo. A pergunta para o Rômulo, desculpa. É, assim, o papel da Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é o órgão regulador, fiscalizador, ele vinha sendo desempenhado normalmente. Inclusive, um ano antes do acidente, havia sido feita uma inspeção, né, na clínica, né, nessa instalação radiativa de Goiânia. E o que passa é que, quando a clínica decide, parar a sua operação, ela precisa notificar a comissão, precisa informar a Comissão Nacional de Energia Nuclear que ela está finalizando, né, as suas atividades, porque aquela fonte tem que ser recolhida com toda a segurança,
né? E o Juan trabalha com segurança física, né? Então ele sabe como essas coisas têm que acontecer. Então, a Comissão Nacional de Energia Nuclear não foi notificada e a clínica, por um tempo, havia ainda uma segurança privada sobre o que era a instalação, né? Porque ela deixara de ter atividade. Então, depois abandonaram simplesmente a segurança e existe uma situação que, assim, o poder de polícia do Estado, e eu não estou falando de polícia judiciária, né, polícia ostensiva, eu estou falando do poder de polícia como um poder administrativo do Estado, infelizmente, ele não consegue acompanhar tudo em todos os lugares, né? Então, assim, nenhum órgão, nem aqui, nem qualquer país do mundo, vai conseguir identificar é, que uma clínica, por exemplo, deixou de atuar, né? Parou de operar e existe um material ali radioativo, né, um equipamento com um material radioativo, sem ter antes notificado a o órgão regulador, né, o órgão competente para fiscalizar aquilo. Então, assim, quando a gente entende que há situações que ficam completamente fora do controle do Estado, né, dessa polícia administrativa a que me refiro, Baixinho né, pode. acidentes podem acontecer, né? E foi exatamente o que aconteceu aí. Meu áudio A aqui. CNEM, né, a Comissão Nacional de Áudio Energia pode Nuclear, cair. já não tinha mais, não sabia sequer que a clínica tinha sido fechada, muito menos que aquele cabeçote com o Césio tinha sido furtado, tinha sido levado dali, né? E, na verdade, foi assim, uma grande coincidência da vida, né? O Walter estar naquele lugar, né? Naquele momento. E aí, a partir daí, a gente ouviu essa história, que é uma história magnífica, apesar dos seus efeitos danosos. Em relação à responsabilidade, sempre, a responsabilidade primária é do operador, né? Então, assim, todo tipo de responsabilidade civil e criminal, é bom que se diga, e criminal, recai sobre o operador, né? Aqui no Pero, Brasil, pero a gente. Rómulo, pero Rómulo, perdóname, se estableció si la Desculpa, fuente se y los estabeleceu se a muchachos de la fonte, compañía os se la meninos robaron o do si había Ferro algún Velho, eles tipo roubaram? Ou houve algum hay alguien tipo aquí de en el equipo que complicidade de alguém regrese da clínica eso que falou: sin problema levem isso sem o problema? simplemente Ou entraron, la sacaron simplesmente sin eles decirlo a alguien, una entraram responsabilidad e, legal e de saíram com quedarse isso o algo que sem? simplemente Houve entró alguma como un robo. responsabilidade ou foi como se fosse um roubo? Não, esse detalhe, se houve alguma permissão para retirada ali desse cabeçote, talvez o Walter possa até nos esclarecer aqui esse detalhe. O fato é que, assim, independentemente de alguém ter permitido, né, alguém da clínica, né, ter permitido ou não, o fato é que o acidente aconteceu por uma falta de controle, né, por uma falha gravíssima de segurança em relação àquela fonte que estava ali, né? Então, assim, a responsabilidade recai sobre o operador, Es el usuario. independentemente de culpa. É a responsabilidade objetiva, né? Então, assim, existiu uma ação ou omissão ali naquela situação, houve um dano e houve um nexo de causalidade entre essa ação ou omissão e o dano. E nesses casos, né, de responsabilidade civil objetiva, você não afere a culpa ou o dolo, né? Então, o que aconteceu foi isso. O operador, eram os donos da clínica eram três médicos. Esses médicos foram responsabilizados, inclusive foram presos, né? Foram responsabilidade civil e criminalmente. Assim, o que ocorre é que, financeiramente falando, existe sempre um limite do operador, que é um ente privado, né? Do operador de uma instalação radiativa. Nuclear, no Brasil, é outra história, mas o operador de uma instalação radiativa é um ente privado. Então, ele jamais vai ter capacidade, não vou dizer jamais porque seria muito forte, mas dificilmente ele vai ter capacidade financeira de arcar com todas as despesas de um acidente dessa magnitude, que isso envolve cifras incalculáveis, né? Sabemos todos. Não tem como você prever nada.
Então, assim, a responsabilidade do operador vai até certo ponto, a financeira, né? Ela vai até certo ponto, quando ali ele efetivamente quebra, vai à bancarrota, Isso vai, o Estado entra isso vai. cobrindo essa responsabilização civil para aquele acidente. Então, o que nós tivemos a partir dali foi, assim, o Estado de Goiás, né, a província de Goiás, editou uma lei, né, que passou a prever uma pensão vitalícia para os seus cidadãos ali, locais, que sofreram com aquele acidente. No âmbito federal, também tivemos uma lei que previu, que estabeleceu também uma pensão vitalícia e também a possibilidade de o Estado indenizar as pessoas que sofreram esses danos, por danos materiais e ou danos morais. E é até curioso eu falar nisso nesse momento, porque passados mais de 30 anos do acidente, né? E os 30 anos aqui eu estou falando de propósito, não é porque eu não sou bom em matemática, mas eu estou falando os 30 anos de propósito porque a gente pensa aqui nos efeitos estocásticos e tudo mais. E até hoje, vejam vocês, o Brasil ainda sofre com ações judiciais, já da segunda ou da terceira geração dos locais ali, buscando essa pensão vitalícia, né, do Poder Público Federal e também buscando indenização por danos morais e materiais. Graças à atuação do Walter aqui, e eu não estou aqui querendo, é, é, como a gente diz em português, né, puxar o saco do amigo, né? Mas assim, a gente consegue hoje ganhar todas essas ações. Não existe uma demanda judicial que as pessoas ajuizam contra o Poder Público Federal que eles ganhem. Não há uma ação. E isso envolve a atuação do Walter, que nos presta os subsídios sobre tudo o que aconteceu naquele acidente, e especialmente em relação àquela pessoa que ingressou com a ação, e a atuação da minha área, que é a área da Procuradoria Federal, que a gente atua em juízo fazendo a defesa da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então, isso tudo, veja, até hoje a gente aprende ainda com o acidente, né? Dos cosas para no Duas dejar pasar. coisinhas para não deixar passar. Uma, Walter, el detalle específico de si hubo alguna Walter, o ayuda detalhe específico, para se que la houve gente se alguma ajuda saliese de la para que a clínica o fonte saísse da simplemente, clínica, se ou los se robaron. os ¿Sabes el meninos, detalle de os eso? jovens simplesmente roubaram. Sim, Você sabe bem isso? Juan, primeiro, a clínica estava abandonada. A clínica estava completamente abandonada, não havia nada. O local onde estava a clínica era um local onde os chicos da noite utilizavam droga e dormiam por ali. Os dois que sacaram que tiraram essa fonte do local, eram pessoas que viviam de comprar chatarras, essas coisas, mirando um cabeçalho de 300 Claro. e poucos quilos, seguramente levaram em um carrito de mano para sua casa, aproximadamente a 500 metros de onde estava a clínica. A clínica não tinha portas, não tinha nada, estava completamente abandonada. Como o Rômulo disse, o que se fala na reunião entre eles é que havia uma disputa pessoal entre os médicos, houve uma briga, uma peleja entre os médicos, e aí um deles que era responsável por cuidar de contratar a parte de segurança física da clínica até a decisão final de como que deveria ser feito isso, retirou a segurança física da clínica. Então, a clínica não tinha nenhuma parte de segurança física, nenhuma. Estava abandonada realmente. Me da curiosidad lo que dijo Sinto curiosidade Rómulo o que sobre las falou o acciones Rômulo sobre legales essas ações que al legais principio empezaban a que buscar a la inicialmente comunidad para começaram una a pensión buscar a vitalicia comunidade para y que después con ayuda aposentadoria tuya vitalícia e depois com tua eso ha ajuda cambiado y isso ya estas mudou. demandas no E prosperan. já ¿Por qué no isso não prosperan? prospera, essas demandas ¿Qué não prosperam. hiciste Por o que não qué continua? trabajo hiciste para que Que eso você cambiara? fez esse trabalho para que isso Bom, pudesse mudar? como o Romo disse, né, esse ano, setembro, a hora, dia 29 de setembro, completa 37 anos do acidente.
O que ocorreu na realidade é o seguinte: logo após a identificação de todas as áreas contaminadas, essas áreas foram isoladas, aisladas, para iniciar o trabalho de descontaminação desses locais. E foram utilizados a Defesa Civil, principalmente a Polícia Militar, que fizesse a segurança física dessas áreas para que as pessoas da população não entrassem nessas áreas. Bom, essa era a função, através de um decreto da própria província, do Comando da Polícia Militar, para que eles fizessem a segurança desse material. Nós nunca utilizamos nenhum policial militar para fazer descontaminação, recolhimento de rejeito, até porque são pessoas que não detêm conhecimento para fazer um trabalho técnico dessa natureza. Passou-se o tempo, começa-se o imbróglio político. O que significava isso? Isso significa para você ter um conhecimento. Essas pessoas que ficaram, trabalharam fazendo isolamento para a gente trabalhar em área livre, área isenta de radiação, não foram contaminados nem nada, ingressam no Poder Judiciário com com ações para ganhar uma pensão vitalícia. E a pensão vitalícia era estritamente para as pessoas que foram irradiadas ou contaminadas. Todas as pessoas que forem irradiadas ou contaminadas, a comissão tem um banco de dados. Esse banco de dados diz respeito se a pessoa foi irradiada, se foi contaminada, se foi contaminada, qual é o grau de contaminação que ela foi contaminada, porque nós instalamos em Goiânia todo o sistema de unidade de corpo inteiro, de todo esse sistema para fazer medida da população. Nós fizemos uma avaliação no Estádio Olímpico, onde as pessoas compareciam para fazer medida para verificação de contaminados, 112.800 pessoas lá. Bom, e evidentemente que começa um sistema político. E aí, desse sistema político, se você não tem o controle de advogados, né, que ingressaram com eles e eles iniciaram as ações políticas dizendo o seguinte, que faziam descontaminação, que foram contaminados, que a comissão não cuidava da segurança radiológica deles, que eles não tinham material adequado, equipamento de proteção individual para fazer o trabalho, e na realidade não havia necessidade. E isso virou um sistema, uma reação em cadeia, que se propaga até hoje. Exatamente, que se propaga até hoje. Então, existe, na realidade, em 2002 foi editado uma lei pelo governador da província, uma lei que dizia que as pessoas que foram irradiadas ou contaminadas poderiam receber a pensão vitalícia, né? Na realidade, a pensão foi concedida a 452 pessoas, principalmente militares, que sequer foram irradiados ou contaminados. E aí, essa reação em cadeia se propagou com muito mais velocidade. E hoje todo mundo se sente no direito de entrar com uma ação judicial, e aí isso não para. E nenhum policial. Alguns policiais, no primeiro dia, eles foram irradiados. Essas pessoas todas estão registradas em um banco de dados. Essas pessoas, principalmente na instalação, na vigilância sanitária, onde eu identifiquei a fonte radioativa, esses bombeiros foram irradiados. Esses bombeiros têm direito à pensão vitalícia, estão no banco de dados e recebem a pensão. Os outros não. Os outros nenhum. Hoje não tem nenhuma pessoa que foi irradiada hoje, né? Então é muito comum hoje, como o Rômulo disse a você aí, a pessoa entrar com uma ação e dizer o seguinte, que com o passar do tempo ele adquiriu cefaleia, então começa todas as comorbidades que não tem nada a ver com o efeito biológico da radiação. Então é muito mais fácil você combater, porque eu conheço essas pessoas todas, e isso é um fator decisivo para a gente fazer a contextualização técnica e fazer a defesa. Se a pessoa não está no banco de dados, e a gente tem cadastrado mais de 1.180 pessoas que trabalharam, que ou receberam dose ou que não receberam. Todas as pessoas que trabalharam foram catalogadas, foram cadastradas. Então, essas pessoas que estão entrando hoje com pensão, solicitando a pensão ou estadual, ou da província, ou a pensão federal, praticamente nenhuma mais ganhou.
e não, Rómulo, não, não, quería preguntarte, escuché que habían habido algunas Rômulo, eu personas que queria te habían perguntar, sido eu escutei que havia umas judicializadas por pessoas ese que tema. tinham sido judicializadas por esse tema. Entre ellos me imagino que Entre eles, imagino que los que estaban os encargados que de ese estavam tema y todos los que encarregados da sufrieron licença, consecuencias quem legales. sofreram ¿Y as exactamente consequências por qué? legais, Por no haber exatamente por reportado quê? Por el não ter cierre a la entidad reportado o regulatoria, por no fechamento à haber entidade regulatória, mantenido esto ou bajo por não ter seguridad. mantido ¿Por qué isso fue sob exactamente ese segurança. proceso? Por que foi exatamente esse processo? foram processos de responsabilização civil e penal, né? Então, eu não sei exatamente o que de fato, em termos financeiros, o que de fato regressou para o Estado, né, para que isso fosse utilizado na indenização das pessoas, né, que sofreram os danos, né? Eu não sei exatamente dizer quanto o operador gastou para indenizar essas pessoas e quanto o Estado gastou. Mas uma coisa é certa, o Estado gastou muito, 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 muito mais, né? Até há pouco tempo nós perdíamos essas ações judiciais, né? A Comissão Nacional perdia em juízo, né? Então hoje isso não ocorre mais. Mas, e sim, como eu falei, né? Os médicos ficaram presos por um tempo também, ou seja, eles sofreram uma responsabilização criminal, porque no Brasil nós temos aqui um tipo penal que está numa lei que define crimes contra o meio ambiente, né, que proíbe, né, que criminaliza aquele que opera uma instalação, que produz, que comercializa, que tem em guarda, que tem em posse, que transporta de forma não autorizada. Todas essas ações são penalizadas criminalmente. Então, os médicos que eram os responsáveis pela instalação radiativa sofreram essa penalidade, né? E hoje, né, assim, como o Walter comentou, né, as ações cíveis que são dirigidas contra a Comissão Nacional de Energia Nuclear, elas são completamente improcedentes, porque não existe qualquer nexo de causalidade entre a doença que a pessoa alega no dia de hoje, né, com o que aconteceu há 37 anos. Né? Não existe. Salvo engano, o Walter já comentou comigo que mesmo os médicos especialistas na área, eles não têm condição de dizer que uma doença hoje, que uma pessoa apresenta nesse processo judicial, tem relação com o que aconteceu há 37 anos, até porque às vezes é o neto de uma pessoa que eventualmente recebeu dose há 37 anos, né? Imagina o neto de uma pessoa que nasce com um problema crônico, sei lá, e aí ele vai. Enfim, a gente precisa entender que existem também, assim, existe um fator que é o fator socioeconômico e cultural também. Muitas vezes, assim, o Brasil é um país que tem muitos degraus socioeconômicos, né? Então, existe uma diferença muito grande entre os vários níveis sociais aqui. Então, às vezes, as pessoas com menor poder aquisitivo, elas identificam uma situação em que elas acham que podem, de alguma maneira, lucrar com o fato, né? Então, às vezes, a gente percebe isso nas ações judiciais, né? O neto de um policial que trabalhou numa área lá, só que apenas fazia uma proteção, o próprio policial não tomou dose nenhuma, né? E aí o neto desse sujeito ingressa com uma ação hoje porque ele acha que pode ter algum benefício financeiro. Enfim, tem um aspecto aí que assim, é interessante, que até escapa um pouco da questão da segurança física e vai para outros, que se espraia, né, em outros setores mesmo da sociedade. Enfim, é um assunto bem interessante isso. Legalmente, Rómulo, ¿tú crees Legalmente, que Rômulo, si você los acha que médicos se hubieran os médicos reportado a la entidad houvessem regulatoria el avisado cierre a de la autoridade instalación, regulatória do fechamento da hubieran sido instalação, não notificados houvesse por la JEP? sido ¿Realmente eso criminalizado eso legalmente, fue determinante que no se hayan isso foi hecho? ¿Eso determinante fue que tenha que feito? probablemente no hubieran Se sido eles tivessem feito, judicializados? talvez não tenham sido judicializados? Sim, se eles tivessem notificado a Comissão Nacional de Energia Nuclear, eu, eu, eu ouso dizer que esse acidente sequer teria ocorrido, porque a comissão ia seguir as normas regulatórias,
né? E promoveria todo até o descomissionamento daquela instalação radiativa, e uma das primeiras ações desse descomissionamento seria recolher esse equipamento que continha uma fonte de césio. Né? Então, assim, dificilmente uma vez que o equipamento não estivesse abandonado nessa clínica, embora estivesse dono, tinha. Veja bem, até retomando uma pergunta que você me fez anteriormente, né, sobre ter havido ou não furto. O que o Walter nos relatou aqui me leva até a afirmar: houve um furto, porque, embora o material estivesse abandonado, ele pertencia a alguém. O fato dos médicos da clínica ter abandonado não significa que aquilo não era de propriedade deles. Então, ele estava num local que estava abandonado, alguém foi lá e retirou algo que não era seu e ainda tentou tirar proveito econômico. Então, de fato, houve um furto ali, né? Houve um furto. Então, assim, isso não teria acontecido, porque essa fonte teria sido recolhida pela Senem, né? Então, assim, não, a gente não estaria aqui falando, aliás, essa conversa nem existiria se, não, se isso tivesse Probablemente, acontecido. probablemente no. Veja bem, né? Poderíamos estar Walter, falando una sobre outras pregunta. coisas. Esto las... Sí, totalmente. Totalmente. Una pregunta para ti, Walter. Uma Las pergunta para você, consecuencias Walter. del As accidente son consequências do impresionantes. acidente são Una de las cosas impressionantes. que yo he Uma das escuchado durante coisas mucho que eu tiempo escuto es sempre que el é esfuerzo que o de esforço monitorear, de de salud, monitoreio, monitoreo de salud de o las personas en monitoramento la de comunidad saúde fue das muy pessoas e fuerte da porque comunidade muchas foi muito personas forte, porque muitas al pessoas, enterarse del ao incidente, ficar sabendo do piensan que están incidente, enfermas acham que y são y doentes piensan que están e con los mismos pensam que síntomas y estão esto com os mesmos sintomas. se da más Isso y más y se más dá mais e mais como un como agua, uma, piedra en el agua, como se digámoslo así. fosse água, uma pedra na água. Esto fue así. ¿Cuáles fueron Isso las foi assim. consecuencias Quais foram grandes as de este consequências, as grandes incidente? consequências desse Algunos, incidente, alguns para poder números, dimensionar el para efecto que poder tuvo. dimensionar o efeito que teve? Bueno, Juan, um acidente envolvendo uma população, como o caso do acidente de Goiânia, é uma coisa muito grave. Psicologicamente, seria, eu faço uma comparação como se fosse a pandemia agora do Covid. Tudo, em todo local achava que tinha alguma coisa contaminada. Quando foi estabelecido que o Estádio Olímpico deveria receber essas pessoas, a gente instalou um telefone, as pessoas ligavam e iam até o Estádio Olímpico, e a gente começou a monitorar, a gente começou a sentir o seguinte, que nós havíamos saído dentro de laboratório, mas trabalhar com o público era uma coisa muito complicada, porque as pessoas chegavam para ser monitoradas, chegavam extremamente preocupadas, muito, psicologicamente afetadas. E aí iniciou-se todo um procedimento de você passar a interagir com a população. Então era muito comum na época alguém chegar para fazer a monitoração e dizer o seguinte: olha, as pessoas têm medo de vir até o Estádio Olímpico, mas gostaria que você fosse a uma parte da cidade onde mora um amigo. Quando a gente chegava para fazer essa monitoração nesse local, praticamente toda a parte vizinha, tudo começava a ser monitorada. Então, nós monitoramos praticamente quase toda a população de Goiânia. Mas o que ocorreu na realidade, Juan, é que a gente identificou algumas pessoas do Estádio Olímpico contaminadas. Então, havia uma seleção de como, um procedimento de como era feito isso com os médicos. A gente identificava a pessoa se ela estava contaminada, se era só externa, alguma roupa, o sapato, grande parte era sapato, ou se estava contaminada internamente. Se essa pessoa tivesse contaminada internamente, ela era imediatamente distribuída para um local onde estavam médicos. E esses médicos começavam a fazer uma avaliação clínica dessa pessoa, né? E aí começava todo um processo de investigação e dizer o seguinte: onde você mora, com quem você esteve. E aí ali a gente constatava que várias pessoas que apresentaram como contaminação, seja interna ou externa, ou só parte de sapato ou roupa, alguma coisa, tinha alguma ligação com essas famílias. Tinha uma estreita ligação com essas famílias, né? Bom, e ali a gente começou a verificar que, com o passar do tempo, esse sistema psicológico da população começou a diminuir. E o que ocorreu na realidade é o seguinte: é que uma parte de acidente como Goiânia, o Juan,
uma grande parte que a gente aprendeu muito é comunicar com a mídia. Isso é fundamental. Fundamental. Isso é fundamental. O jornalista não tem obrigação de entender o que é milisível, miligrei, o que é milho QI, o que é detetor, essa parte toda. Então não adiantava você fazer. Um acidente como Goiânia, a pessoa, quando se apresenta para fazer uma monitoração como apresentava, eu dizia o seguinte: eu vou morrer, eu vou ter câncer, como vai ficar minha família, e isso exigia todo um sistema psicológico, né? Então era muito comum, quando a gente ia a alguma residência que você identificava material contaminado nisso, esse da residência, você ter que retirar esse material, que evidentemente que viraria rejeito radioativo. Mas você teria que catalogar esse material, porque essa pessoa teria que ser indenizada futuramente. Ela teria que receber o valor desse material que a gente estava retirando contaminado. E aí a gente verificou que esse trabalho não podia ser feito só pelo técnico da comissão. E nós, através uma entidade pública na época, chamada Legião Brasileira de Assistência, onde tinha assistente social, psicólogos, tudo, passou a acompanhar os técnicos da comissão para fazer esse trabalho. Isso ajudou muito, né? Ou seja, um acidente como Goiânia, ele tem múltiplos profissionais, sobre todos os aspectos. E aí, uma coisa importante que a gente percebeu, Juan, é que a gente deveria falar com a mídia todo dia. E assim foi feito. A presidência da Comissão Nacional de Energia Nuclear, no final do dia, a gente fazia todo um sistema de balanço do que tinha passado durante o dia, o que foi recolhido, toda essa parte. Nessas 19 gramas de cloreto de césio, isso gerou 6 mil toneladas de rejeito. E a pergunta que se faz é o seguinte: nós recolhemos muito mais do que deveríamos? Recolhemos. E aí eu lembro perfeitamente que havia o presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear, que está vivo até hoje, e esse foi um grande homem que praticamente ele fez todo o procedimento e toda a logística, e é reconhecido internacionalmente, que era o Dr. Rex. Ele disse o seguinte: vamos recolher tudo, porque ninguém vai entender por que 74, abaixo de 74 becquerel por grama não é. Então, recolhemos. Então, praticamente 40% desse material que está no depósito hoje poderia ser descartado. Mas, em compensação, a gente evitou muito. Cidade de Goiânia é completamente descontaminada. Recolhemos muito mais, claro, recolhemos muito mais. E a partir desse momento, e a gente já a identificação das vítimas, a gente foi criado, a província do estado de Goiás criou uma fundação do nome dessa criança que faleceu, que é a Fundação Leite das Neves, que é uma organização que acompanha essas vítimas. Isso foi um acordo entre o governo federal e a província, que eles passariam a acompanhar, fazer todo o estudo epidemiológico desse material. É nesse local que essas pessoas terão que ser acompanhadas, as pessoas que foram contaminadas e ou irradiadas terão que ser acompanhadas pelo menos 2 gerações. O que aprendemos também tecnicamente, Juan? Primeiro, instrumentação nuclear, e você sabe muito bem disso, ela é feita para calibrar, para trabalhar dentro de laboratório, essa coisa toda. Quando você vai para um sistema que você tem uma umidade, um tempo completamente diferente, chuva, umidade é muito baixa, tudo, você começa a ter interferência. Então, na realidade, nós trouxemos para Goiânia os laboratórios de aferição que havia do Rio de Janeiro para fazer o trabalho com a gente. Segundo, quem falaria com a mídia? E isso era muito importante, porque inicialmente a gente era subdividido em grupos. Tinha o grupo de rejeito, o grupo de descontaminação, o grupo que envolvendo a população, de triagem, busca e denúncia. Havia vários grupos, e cada grupo tinha um porta-voz. Isso não funciona. Isso não funciona. Até o momento que a gente colocou assim, um porta-voz só fala no final do dia. E isso foi fundamental. E uma das coisas mais agravantes que teve também é o seguinte: o acidente de Goiânia foi logo após, praticamente um ano e pouco, após o acidente de Chernobyl, que foi em abril de 86. E aí começaram a fazer comparação, o acidente de Chernobyl com Goiânia. Tanto é que se chamava o acidente Goianobil, né? Então era uma coisa. E aí, com o passar do tempo, verificou-se que
não era uma coisa tão grave, já havia sido controlado, mas iniciou também o procedimento que é chamado, hoje a gente chama chamado fake news, dizer o seguinte: uma discriminação com a população e, ao mesmo tempo, como é o Estado essencialmente agrícola, com a própria produção do Estado. Então era muito comum isso. Então, toda essa parte, tudo, isso era uma novidade para a gente, né? A pergunta que se faz é o seguinte: a comissão estava preparada para um acidente desse tipo? Nenhuma, não se imaginava nisso, né? Aliás, as convenções em caso de acidente já estava completando um ano em que a convenção que logo após Chernobyl tinha sido criada. Foi o primeiro teste com esse acidente também com ela, né? Ninguém se imaginava que aqui no país ia ter um acidente desse porte, porque a gente estava preparado, nessa época a gente só tinha Angra 1, a central de Angra 1. E era o pior acidente que poderia ocorrer, seria numa central, e não numa cidade como Goiânia. Isso mudou toda a forma de atendimento à emergência. Para você ter uma ideia, a Agência Internacional, o Organismo Internacional de Energia Atômica, não tinha um departamento específico de emergência. Não tinha. Tinha para casos nucleares, mas para esse tipo de acidente, não. Isso foi todo um sistema que foi criado, e aí foi criado um sistema de comunicação com o público, e isso que a gente transmite. Esto es todo lo bueno, como decía Rómulo, esto es Como todo lo falava bueno Rômulo, esse é o del bom que incidente, deixou o todo lo que fue incidente, daños, o todo lo bom que que pasó, deixou é tudo isso todas que esas você menciona, de todas metodologías, essas sistemas nuevos que se metodologias, crearon, protocolos novos que antes no existían. protocolos, que antes não Não, existiam, não não é existia. mesmo? Não existia, né? Logo após o acidente, nós verificamos o seguinte: que nós tínhamos que fazer um recorrido por ele país todo para buscar onde se tinha alguma fonte órfã, onde se tinha alguma fonte perdida. O sistema regulatório brasileiro, ele passou por uma mudança profunda. Profundamente. Então, hoje, o que o Romulo está falando, a gente tem um sistema muito rígido, né? Com relação a material radioativo, a segurança. Então, isso mudou, não só aqui no país, como mudou a forma também dos outros países da América Latina, Colômbia também, que teve casos também da autoridade reguladora, dessa parte toda aí. Tudo isso aí mudou a forma de segurança. Mudou. Você que trabalha com segurança é muito complicado. O operador ele ganha um dinheiro com isso, mas ele tem uma responsabilidade, como o Romulo falou, uma responsabilidade civil jurídica sobre o material. Ele tem isso, né? Isso mudou a forma completamente a visão de segurança de material radioativo. Desde tu punto de vista, Desde teu Rómulo, ponto de vista, Rômulo, como dice Walter, de como los fala temas que Walter, dejaron dos temas que buenos deixaram Goianians, desde tu punto de vista, bons ¿qué es a lo bueno que dejó? Goiânia, desde teu ponto de vista, que foi o bom que ficou, que deixou? Olha, eu costumo fazer uma analogia, né, com a aviação, né? Não, se a gente hoje tem um sistema de aviação, né, internacional seguro, né, com pouquíssimos casos de acidente, é porque as experiências trágicas que tivemos no passado levaram para essa segurança que temos hoje, né? E cada acidente que ocorre gera mais revisão normativa, revisão de técnicas, de procedimentos, para tornar cada vez mais seguro. Isso acontece exatamente dessa forma na área nuclear, né? Então, assim, o acidente de Goiânia, ele não só gerou, como ele gera até hoje, assim, efeitos positivos, né? É ruim, essa palavra é ruim, não é a melhor palavra, mas no sentido de que hoje nós temos condição, né? O Walter acabou de falar que naquele momento, em 1987, a comissão não tinha o menor preparo para lidar com aquilo. Hoje, e aí eu vou pegar no positivo de novo, hoje, uma lição que nós tivemos e que foi positiva para o que temos neste momento é que a CNEM, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, não só ela, mas o país inteiro, porque existe todo um sistema integrado para a segurança, para a proteção física do material radioativo. Então, todas as instituições envolvidas estão preparadas para um acidente ou incidente. E a gente pode dar inúmeros exemplos. O Walter
vai concordar comigo. Recentemente, eu estou falando de 3, 4 meses atrás, né? Houve um caso de um furto de um determinado equipamento numa empresa localizada no estado de Minas Gerais, aqui no sudeste do Brasil. E no mesmo dia, a própria empresa notificou a Comissão Nacional de Energia Nuclear e a partir dali acionou-se todo um mecanismo de busca daquela fonte que estava perdida. Chegou-se a falar até em sabotagem e tudo mais, embora isso imediatamente tenha sido desclassificado, né? Então, o fato é que, alguns dias depois, eu não me lembro quantos dias depois, o Walter pode até confirmar, atestar isso, a fonte foi localizada em outro estado da federação, no estado de São Paulo, né? Então, assim, isso significa... Isso, e aconteceu um episódio parecido no ano passado, exatamente no ano passado, em julho do ano passado, também no estado de Minas Gerais, né? Então, assim, o que a gente tem hoje é um sistema muito mais controlado, né? E a gente tem também o operador muito ciente, muito consciente da sua responsabilidade diante da população, da coletividade, diante do meio ambiente e, sobretudo, diante do órgão regulador. Então, qualquer episódio que acontece hoje, imediatamente o órgão regulador é notificado e, a partir daí, as medidas são tomadas, né? Isso é um dado muito importante. E aí, assim, a gente pode até retornar um pouquinho ao que você levantou e o Walter comentou sobre a questão da comunicação com a população. Porque eu não vou nem dizer que, não vou nem falar sobre um acidente, mas qualquer notícia relacionada a material radioativo gera uma certa fobia, né? Todas as pessoas ficam com Total. medo porque realmente é uma situação perigosa, é desconhecido. Às vezes a fonte é pequena, não tem capacidade de gerar uma tragédia, mas gera uma fobia que até um certo físico, não é, Walter? Chamou de psicorradiofobia coletiva, né? Então, Verdade. isso significa que a comunicação ela é fundamental para poder tranquilizar a população. Então, quando a comunicação é feita dessa forma, nós temos uma imprensa que está atuando a favor do país, a favor da coletividade. Quando nós temos, por outro lado, uma imprensa que utiliza aquele fato, que não necessariamente é um fato que vai gerar um prejuízo gigantesco, mas utiliza aquilo simplesmente como uma matéria para poder gerar pânico e eventualmente querer atacar o governante de plantão ou o próprio presidente do órgão regulador, isso é péssimo. Então, assim, a comunicação realmente é um fator muito importante. E digo até, retomando, os assuntos são todos interconectados, né? Eu digo até que a comunicação hoje, ela nos ajuda até a ter sucesso nessas demandas judiciais sobre as quais falávamos agora há pouco, porque naturalmente um juiz, um advogado, ele não tem conhecimento sobre a área nuclear. Então, onde é que ele vai? Por que que nós perdíamos essas ações? Porque a própria comissão falhava nessa comunicação com o poder judiciário. Então nós perdíamos tudo. Quando a comunicação com o poder judiciário melhorou, passou a acontecer de forma mais efetiva, mais intensa, chegando ao ponto até de a CENEM fazer seminários para o poder judiciário, perdão, em Goiás, você começa a perceber que aquilo ali, essa comunicação positiva está surtindo efeitos até nas ações judiciais. Por isso nós não perdemos mais nada hoje em dia. Totalmente. Yo creo que Bem, son eu grandes acho que lecciones isso são grandes lições que digamos que acho la que palabra deixam positiva que es você difícil, fala a pero palavra sí positiva son é grandes difícil, lecciones mas sim são positivas que grandes dejamos lições un positivas que accidente. deixa o incidente. Nos podemos quedar hablando horas de este Podemos tema que es ficar falando apasionante, horas pero durante yo esse tema que é no los quiero dejar apaixonante, ir mas eu sin não una gostaria última de deixar reflexión, sin vocês preguntarles ir una sem última cosa a fazer ustedes uma dos. última reflexão e Eh, perguntar uma coisa aos dois que este seria: tema
neste tema. este incidente, Nesse ha incidente, o sido acidente tem de los sido incidentes talvez radiológicos más dos incidentes importantes, radiológicos mais importantes, pero en los últimos tiempos mas también nos ha últimos sido tempos objeto também como tem de un sido incidente físico. objetivo de um incidente de segurança física. ¿Qué piensan ustedes, cada uno, cuál Que es la vocês acham, importancia cada um, de que la a seguridad importância da física segurança y de física la concientización e de los da usuarios en seguridad conscientização dos física usuários enquanto en a nuestro segurança sector, física em nosso especialmente setor, para prevenir accidentes de especialmente estos? para Empecemos prevenir contigo, acidentes desse Rómulo, tipo? y Vamos terminamos começar com con você, Walter. Rômulo, e encerramos com o Walter. Bom, o tema da segurança física ele é fundamental não só para um país, ele é fundamental para todo o planeta, né? Eu tenho tido a oportunidade de participar de missões da agência, que são missões sobre o Sistema Integrado de Segurança Física do Material Nuclear. E eu tive em Moçambique e estive na Venezuela, aí, no ano passado. E esse ano eu vou participar de uma missão no Chile. E o que que eu percebo dessas missões da Agência Internacional de Energia Atômica? Que a preocupação com a segurança física, ela é fundamental, porque isso envolve a segurança de todas as pessoas no mundo. Então, um acidente hoje, ele pode atingir apenas o local ali onde aconteceu, como foi o caso de Goiânia, mas ele pode se espraiar para outras localidades. Então, numa cidade fronteiriça, né, isso pode o acidente pode ser transnacional, ter efeitos transnacionais. Então, assim, a segurança física hoje é fundamental, né? Observar as normas editadas pela Agência Internacional de Energia Atômica, e aí eu vou até além, independentemente de o país ser membro ou não desse organismo internacional. Eu acho fundamental que se observem as normas, né? No Brasil, nós seguimos, né, o órgão regulador, ele entroniza todas as convenções, tratados internacionais, todos os guias, né, as normas não vinculantes da Agência Internacional de Energia Atômica sobre, né, proteção física, né, do material nuclear. O Brasil incorporou isso tudo e, efetivamente, a gente tem um sistema que funciona aqui hoje, de modo que nós estamos há 37 anos sem um incidente de qualquer natureza, né? Então, assim, isso demonstra, de certa forma, que as coisas estão caminhando bem em termos de proteção física. Mesmo quando acontece um caso de um furto ou roubo, né? Imediatamente as instituições são acionadas e a gente consegue, resolver aquilo que poderia se transformar num grande problema ou até numa tragédia. Então, é fundamental, assim, o país estar atento a essas normas, é fundamental. La misma pregunta te la hago a ti, Walter. ¿Qué A es? mesma Y te pergunta hago para o una Walter. adicional E eu para que faço uma terminemos con esta. adicional para Una, encerrar com ¿qué isso. piensas del tema de la Uma, seguridad que pensa física? Y você la da última, segurança física? si E a has pensado última, escribir un se libro você sobre esto. pensou em escrever um livro sobre isso? Bom, eu acho que isso, como o Rômulo falou, isso é fundamental. É, é, grande parte de todo o material radioativo, de inventar o material radioativo que todos os países têm, principalmente nós da América do Sul, no Caribe, essa coisa, são materiais radioativos que são utilizados para salvar vidas, são materiais que não podem ter tão impactante. Mas quando se fala em material radioativo, existe toda uma psicorradiofobia estabelecida. Uma das formas, a gente sabe perfeitamente disso aí, uma das formas de que isso seja minimizado, isso não pode ser retirado da população, é fazer a segurança física desse material. Isso é fundamental. Para isso, é o seguinte: uma boa proteção radiológica, uma boa legislação, uma boa norma de proteção física, a gente tem uma boa norma hoje de proteção física, é fundamental isso aí. E material radioativo, por menor que ele seja, que ele, quando ocorre alguma coisa, que ele não tenha impacto, isso, mas ele vai ter um impacto na sociedade. E aí, o primeiro quesito que se vai falar disso é o seguinte: falhou a segurança física. E isso sempre vai se falar. Por isso é fundamental o seguinte: não interessa. O preço de fazer uma segurança física é muito menor
do que você fazer o atendimento a uma emergência. Essa análise custo-benefício é sempre favorável à proteção física. É muito mais barato, o preço é muito mais baixo você fazer proteção física do que você atender acidente com material radioativo. Isso é fundamental. Então, eu creio o seguinte: Goiânia ensinou isso para a gente, que a segurança de material radioativo é uma coisa muito séria e ela deve ser propagada com todo dinamismo, conscientização, concurso, porque, em geral, a grande parte de material radioativo ele está na iniciativa privada. Iniciativa privada tem não é que seja um problema, mas ela tem lucro. O empresário não gosta muito de falar de proteção radiológica. Ele não gosta. É porque é o seguinte, envolve custo. Mas ele esquece que quando acontece algum acidente com material radioativo, o preço é muito maior. O preço é muito maior de um acidente do que fazer uma simples proteção física. Talvez uma pequena proteção física resolveria o problema, tá ok? El tema, O estoy de acuerdo tema, contigo. eu La estou de última acordo com pregunta para você. ti era, A última pergunta ¿has para você pensado era se en você escribir un libro já al pensou respecto? em escrever algum livro sobre essa experiência que você viveu. Como não entendi, Juan? Y si has pensado algún día Se escribir un você libro pensou em algum acerca de momento esa escrever um experiencia que livro sobre viviste. essa experiência. Mira, hoje eu tenho uma relação muito grande com os periodistas que se conosco todos isso. E eu quero escrever um livro, O Outro Lado do Césio. O outro lado do Césio, deve ser uma coisa interessante, né? Principalmente para o Buenísimo. jornalista, né? Essa outra parte todinha. Mas eu penso sim. Eu penso sim. Como diz, eu já poderia estar jubilado, né? Tranquilamente. Mas a Procuradoria, o doutor Rômulo também não deixa. Então eu vou continuando com ele. Parceiro é parceiro, eu vou seguindo com ele aí. Mas eu pretendo sim escrever alguma coisa. Pretendo também retornar à Colômbia para comer aqueles maravilhosos patacones, arroz Buenísimo. de coco, essa coisa toda, e visitar e fazer uma visita para vocês. Mas eu quero deixar alguma coisa sobre a minha impressão, a minha realidade, o Claro que 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 sí. eu vivi, né? Porque na época eu era uma pessoa que eu tinha o quê? Eu tinha 27 anos. E eu me recordo quando eu estava na sala do secretário de saúde, e ele me disse uma expressão muito interessante, como médico: você é muito novo, não sabe o que está fazendo. E eu falei: eu sei o que está fazendo, você não sabe o que que eu estou falando. Então, isso talvez seja uma afirmação. Esse outro lado, o outro lado do acidente que eu quero dar, eu falo nas minhas charas, nas apresentações todas, esse outro lado é a firmeza que tem que ter um técnico. Talvez é o seguinte: o presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear da época, doutor Rex, quando ele fez uma apresentação no Senado, né, do Brasil, ele disse o seguinte: o Walter foi uma pessoa que caiu do céu no momento exato ali, porque essas pessoas iam jogar essa fonte mesmo, Juan, no Rio Capimpuba. Isso seria um desastre. E a pergunta diz o seguinte: qual seria o impacto radiológico? Seria muito pequeno, mas seria gravíssimo. Gravíssimo. Muito grave. E então, o que eu imagino é o seguinte: esse outro lado que se tem aí, o outro lado do Césio, eu quero até escrever alguma coisa, porque era muito comum. Algumas pessoas, após o acidente, que eu fiquei em Goiânia durante 10 anos antes de ir para o Rio, as pessoas me perguntaram o seguinte: é, é, quando é que eu vou morrer? Você pode fazer o cálculo para mim? Então, era uma coisa assim, completamente assim, absurda. Então, esse outro lado, e principalmente de jornalista, que, como o Rômulo falou, ele não tem obrigação de entender o nosso idioma. Somos nós que temos que traduzir isso para ele. E isso é uma parte que eu falo muito. A comunicação é a forma de você trabalhar, e isso os americanos sabem fazer muito bem, que logo após o acidente de Three Mile Island, a primeira coisa que eles fizeram, que não houve nenhuma liberação de material radioativo em Three Mile Island, mas eles começaram a perceber que ele estava falando ao ar. Ou seja, não estava entendendo. Falou: precisamos criar um grupo de comunicação de tal maneira que as pessoas possam entender
o que que é a área nuclear, o que que é proteção radiológica, o que que é segurança, para que serve o material radioativo. Eu gostaria de escrever um livro sobre a imagem das pessoas, que se tem isso, a percepção das pessoas sobre isso. Señores, mil gracias. Gracias por su tiempo. Ha sido Senhores, increíble. muito Gracias por obrigado, tem sido contarnos incrível. con su Obrigado por presidente sobre las dedicar, por consecuencias, falar sobre sobre la esse lección que acidente, es tan as importante consequências, que ha as traído lições no tão solamente para importantes Brasil, que sino para trouxe el não mundo. somente para o Brasil, mas para o mundo. Creo que ha Tem sido fundamental sido, isso é fundamental como base de lo que se ha como construido base do que y la gente, tem se si algún construído. día, Walter, cuando se algum escribas dia ese ou quando libro, você escreva esse livro, seguramente seremos com los primeros en leerlo. certeza Yo creo que eu vou será un ser um dos aporte primeiros que vou ler. fabuloso Vai ser uma contribuição para para las fabulosa para generaciones que as vengan, para gerações entender que, as verdaderamente próximas lo que gerações, para se entender debe hacer y lo que realmente no se debe o hacer. que devem fazer e o Señores, que las não devem gracias fazer. por haber Eu estado acá, por agradeço vocês por estar compartir su aqui, tiempo y por su conocimiento tan compartilhar o generosamente y tempo e o espero que sí, nos conhecimento de veamos uma forma en tão Colombia para generosa. comernos unos Espero que nos patacones encontremos na con Colômbia para nogao comer o patacón en com Brasil nogao, para ou no comernos Brasil un para pão de comer queijo que me um fascina pão y de queijo que les adoro. mando un abrazo, Eu mando grande um y abraço, um grande espero que nos abraço. veamos pronto. Espero que a gente possa se ver em breve. Juan, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Foi um prazer aqui conversar com você, com o Walter, com os nossos espectadores. É, o povo boliviano, perdão, o povo colombiano é um povo maravilhoso. Eu já tive aí. Aliás, Walter, quando você for, me chama, que eu quero voltar também à Colômbia para comer Vamos los essas, tres. para comer e tomar o café maravilhoso da Colômbia. Não o Juan Valdez, porque o Juan Valdez nós temos aqui hoje nos mercados. Aquele café que a gente só encontra aí. Mas será um prazer. Brincadeiras à parte, foi muito bom. O tema, como o Juan comentou, é um tema que a gente ficaria horas aqui conversando e é muito prazeroso. Dessa maneira, eu finalizo aqui também minha participação agradecendo demais e me colocando à disposição para qualquer coisa que precisar, se quiser conversar, uma nova rodada, estou à disposição. Juan, muito obrigado pelo convite. Eu continuo à disposição, sim. Como diz, quero passar umas vacações em Bogotá, em Medellín, essa parte toda, em Cartagena, Cartagena. sim, o povo colombiano é um povo, é um povo muito alegre. Tenho grande saudade, tenho muitas recordações da Colômbia. Rosita é uma grande amiga, né? Dê um abraço a ela e saber que eu gostaria de saber se ela está tudo bem com ela, porque é uma grande amiga, né? E o tempo que eu passei, que eu participei como perito na Colômbia, tanto na área de emergente como na área de regente, foi impressionante, a forma com que eu senti. Eu me senti muito bem, me senti em casa, uma comida muito parecida, um povo muito agradável. Pode ter certeza. Vou passar vacações, vamos passar vacações lá e vamos procurar Juan para a gente, porque eu acho que a gente já merece fazer uma visita e já preparar a jubilação. Pues Muito obrigado, Juan. Muito obrigado pela sua atenção. aquí Qualquer estaremos. necessidade que houver sobre o acidente de Goiânia, a gente poderia falar muito mais ainda desse acidente aí, mas se você precisar de qualquer coisa, qualquer informação técnica, seja ela técnica da área, por favor, não hesite em contactar. Muito obrigado pela atenção. Gracias, gracias a los dos. Un Obrigada, abrazo fuerte a los obrigada aos dos y dois, um gracias a abraço aos toda nuestra dois e audiencia obrigada por ao estar nosso acá público por estar presentes aqui en esta presentes. maravillosa charla Essa sobre maravilhosa el fala accidente. aprendendo sobre o Les mando un incidente da abrazo y Goiânia. gracias Um por estar abraço e acá. muito obrigada por estar conosco hoje. Bye, Obrigada. bye. Chao. Abraços.